Agora vamos falar um pouquinho, mudar um pouco de assunto, né? Vamos falar de história. Bom, a gente sabe que agora a gente está mais ou menos aí há uns 15 dias da Oktoberfest em Blumenau, né? Mas nós sabemos também que Blumenau não é só uma cidade de cerveja, de festa, né? Vai muito além. A história de Blumenau vai bastante além. Aliás, a colonização também, né? É por isso que a gente convidou aqui um historiador e escritor, aliás, uma sumidade aqui no assunto em Santa Catarina, que é o Gilberto Gerlach. Tudo bem, Gilberto? Como é que você está? Muito obrigado. Prazer tê-lo aqui com a gente, né, no Jornal do Continente. O Gilberto Gerlach, além de historiador, escritor, um pesquisador também sobre aqui a história de Blumenau, e ele está trazendo aqui dois livros fantásticos, belíssimos, né, sobre a colonização de Blumenau. Vou mostrar para essa câmera aqui. Ó. Esse daqui é o volume 1. E são 2 volumes, né, Gilberto? 2 volumes. Quanto tempo você levou para fazer essa pesquisa aprofundada, hein? Em torno de uns 20 anos, mais ou menos, 20 de pesquisa, anos. né? Caramba, é muita coisa, hein? É. Aliás, eu vou só tentar mostrar aqui para as pessoas que cada livro desse tem quantas páginas, hein? Deixa eu ver 400. aqui. 400 páginas. Então, são 800 páginas ilustradas, Exato. né? Vou tentar mostrar aqui também, porque o livro é pesado, né? Mas vou mostrar aqui, por exemplo, ó, toda a história contada em fotos e narrada também da cidade de Blumenau. Vou botar aqui, ó. Essa daqui, por exemplo, o senhor lembra? O que quer dizer essas fotos aqui? Essa é a Sociedade dos Atiradores em Blumenau, começo do século XX, 1900, 1910, mais ou menos. Olha só, quer dizer, tem muita história, né? A cidade de Blumenau. Tem muita história. Por que primeiro, por que você se interessou pela história de Blumenau? Eu sou nascido ali em São José, mas fiz o meu estudo ginasial em Blumenau, interno, no Colégio Santo Antônio. E lá, dentro daquela disciplina e rigor, né, eu aprendi praticamente tudo para a minha vida, né? Que bacana. Então eu pensei sempre um dia prestar uma homenagem a essa cidade. Sempre foi um planejamento seu, então, sempre, de escrever esse livro? Desde a adolescência, né? Puxa, e está conseguindo realizar agora. Graças a Deus consegui realizar. Você fala muito, claro, de Hermann Blumenau, quer dizer, o fundador da cidade, né? Sim. Qual é a grande passagem que você acha que esse livro contribui para imortalizar essa parte da história de Blumenau? Bom, a história é longa, ela começa lá em 1850 e no livro eu vou até 1934, que é quando Blumenau, há o desmembramento em vários distritos, passam a ser município, né? Então, é praticamente 80 anos da história de Blumenau. Puxa. Mas eu não fiz isso sozinho, né? Sim, tinha uma equipe também. Uma equipe? Uma equipe grande, né? Onde eu cito Bruno Kilian Kadlec, que é um colecionador fantástico da história de Blumenau. Certo. Adquire muitas imagens e peças na Alemanha. Eu contei com o Marcondes Marchetti, que é nascido no Alto Vale do Itajaí, Birama, e ele conta a história dos índios, né, o Botocudo, que viviam lá no Alto Vale do Itajaí e só começaram a ser pacificados em 1912, 14, por aí, né? Então o Marcondes Marchetti faz um relato extremamente inédito, contando, dando nome aos índios realmente, né, como pessoas. E também contei com uma empresa aqui que faz captação, a Rede Marketing Cultural, e contei com o design de Renato Rissaro, fundamental para que o livro tivesse essa beleza plástica, né? E também, depois de fazer o livro, resolvi fazer um filme. Você também está lançando um filme. Então, amanhã nós estamos lançando no Cinema do SIC, às 20 horas, um filme de 1 hora e 10 minutos. Um filme contando sobre a colonização de Blumenau. Exatamente, em cima deste livro aí. Vou mostrar aqui o segundo volume. São 2 volumes, né? O primeiro de 400 páginas, esse aqui também. E o segundo de 400 também. Qual é a diferença dos dois? Quer dizer, é a cronologia, né? É a cronologia. A história é contada cronologicamente. E por que é importante hoje você ressaltar essa parte da história de Santa Catarina, principalmente da colonização de Blumenau? Claro, lembrando que os imigrantes chegaram por Florianópolis, então o senhor cita também essa chegada em Florianópolis? Sim. A chegada deles foi aqui no Desterro.
E a história de Blumenau conta que os primeiros que chegaram foram a Blumenau no mesmo momento, isso não é verdade. Eles foram em momentos diferentes e se encontraram lá, não é? Agora, por que resgatar essa história? Porque uma cidade sem memória, uma cidade que não tem futuro. Né? É igual uma pessoa, né? Que não É a tem mesma história. coisa. Né? Que não tem sua história, Exatamente. vive para quê, não é? Bom, mas falando sobre o filme, aí eu então contei com o talento do meu sobrinho, Tim Gerla, que fez curso de cinema em Cuba e no Rio de Janeiro, e foi ele que editou o filme. Né? E vai ser lançado quando agora? Amanhã no cinema do SIC. Amanhã no às SIC, 20 horas, Centro né? Integrado de Cultura ali. Exato. Que horas vai ser? Às 20 horas. Às 20 horas. 8 horas da noite. Exato. E as pessoas podem comprar ingresso, Não, entrada gratuita? É livre, né? Entrada gratuita. É, gratuita. Que bacana. E vão ser sorteados 5 livros. 5 livros. E o livro vai ser lançado também, né? Também no a mesmo um espaço. preço, né? Que A um bacana. preço de custo. Preço de custo também. Te dá um orgulho de você realizar essa façanha desse livro tão bonito em 20 anos? Orgulho propriamente dito, não, né? É um grande prazer. É um né? prazer. É, grande prazer, sim. De tudo que você resgatou da história de Blumenau, o que mais te chama a atenção desse resgate todo que você fez? Tem muitos aspectos, né? E eu procuro, assim, dentro da cronologia, mostrar as várias fases, né? Por exemplo, durante 30 anos, Blumenau não tinha imprensa, não tinha jornal. Contam que o Dr. Blumenau não queria que a imprensa entrasse, porque se houvesse imprensa, haveria discórdia. E ele tinha razão, né? Foi o que aconteceu. Mas então, levou 31 anos para que aparecesse o primeiro jornal. Isso é um aspecto curioso. Essa sociedade dos atiradores, quer dizer, os homens se reuniam aos domingos para praticar o tiro ao alvo, né? Jogar o bolão, e as mulheres iam juntas e não tinham o que fazer, ficavam praticamente à parte. Então, logo em seguida, um grupo dessas senhoras resolveu fundar uma sociedade teatral dentro da Sociedade dos Atiradores. Então, ali começou a se desenvolver um movimento teatral bastante extenso. Né? Isso mais ou menos em que época? Isso começou em 1880, 75, por aí mais ou menos. Né? Entendi. E esse desenvolvimento foi tão grande que vinham companhias teatrais da Alemanha e subiu o rio Itajaí de vapor para se apresentar em Blumenau. Olha só. E, por exemplo, o cônsul de Blumenau na época, ele era ator de teatro também. Que bacana. Então, olha só, eu sei que essa entrevista poderia se estender durante horas, né, para a gente falar da história de Blumenau, mas ela está sendo contada em 800 páginas, então, em 2 volumes, né, divididos em 400 páginas cada um, dessa história da colonização de Blumenau, também com passagens de Fritz Miller, do próprio fundador da cidade de Blumenau, Hermann Blumenau. Então você está convidadíssimo para participar do lançamento desse livro e também do filme, que também conta a história da colonização de Blumenau, que vai ser amanhã, a partir das 8 horas da noite, no Teatro do SIC, aliás, no Cinema do SIC. Cinema do SIC. Maravilha. Ok. Gilberto Guilac, muito obrigado pela sua participação. Eu Volte agradeço, mais vezes para contar mais histórias aqui para a gente. À disposição.